Olá amigos, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou Márcia Ribeiro, neuropsicopedagoga clínica e trabalho com autistas há mais de 10 anos. E nesse canal eu sempre gravo vídeos com dicas do meu trabalho com autismo, trago alguns tipos de tratamentos, alguns métodos e hoje, de uma maneira muito especial, eu vou trazer uma convidada aqui, muito querida, que é a doutora Mauriei Senhorio. Ela é fonoaudióloga, especialista em motricidade. Eu tive que colocar aqui, gente, porque é muito título, é muita informação. Ela é especialista em motricidade oral pela Fonoaudiologia Padovan, doutora em ciências pela Faculdade de Medicina da USP. Doutora Mauriei, muito prazer, muito obrigada por você estar aqui com a gente, estar dividindo com a gente a sua experiência. E eu gostaria sim que você nos falasse um pouquinho, né, desse método, posso falar método Padovan, né? Método Padovan de reorganização neurofuncional, o que é e como ele pode ser utilizado no tratamento de pessoas com autismo. Bom, Márcia, primeiro quero agradecer, né, a honra de estar aqui com você, que está fazendo um trabalho que eu admiro, um trabalho com essas crianças muito legal, né? A gente tem algumas crianças, né, que a gente acompanha e eu vejo essa evolução nas crianças, então parabéns de verdade pelo seu trabalho, né? E realmente o método que eu utilizo é a reorganização neurofuncional, né, conhecida pelo método Padovan, reorganização neurofuncional método Padovan, né? E atuo nesse método desde que eu me formei, né? Sempre atuei no método Padovan e isso já tem mais de 20 anos, né? E a minha especialização, a minha atuação com autista também já desde sempre, né, que me formei, atendo a essas crianças, jovens também, né? E o método Padovan, no caso do autismo, né, ele auxilia muito as crianças, porque o método Padovan é muito completo e uma das coisas que mais atua é que ele vai refazer essas conexões sinápticas. Então, ele vai mexer no sistema nervoso dessas crianças, reorganizando, ou em alguns casos organizando, né, esse sistema nervoso, dando condição para essas crianças estarem prontas para daí fazer o seu trabalho, né, cognitivo ou outros trabalhos. Então a gente vai trabalhar com questões motoras, né, são exercícios motores que são feitos, onde a gente recapitula todo esse desenvolvimento de rolar, rastejar, engatinhar. Então, nesse momento a gente usa, por exemplo, tem a escada, onde a gente faz a braquiação, que faz parte do desenvolvimento da criança e já auxilia nessa pegada da mão para facilitar lá o seu trabalho de pinça, para ele estar facilitando essa escrita, né? A gente vai fazer trabalho, por exemplo, com a rede, que vai trabalhar não só a atenção auditiva, mas também esse equilíbrio, por atuar no sistema vestibular, que a gente sabe que essas crianças dentro do espectro autista, a grande maioria tem essa dificuldade de equilíbrio, né? A parte visual, né? Então a gente escurece a sala, trabalha essa atenção visual, a criança muda a forma do olhar, porque a gente trabalha mandando estímulo neurológico, trabalhando contração e relaxamento dessa pupila, deslocamento visual. Então a criança muda o olhar dela, né? Muda essa parte motora dela. A gente vai fazer, por exemplo, a corda para melhorar. Vamos pular, pula um pé, pula com os dois pés juntos, vai trabalhar esse equilíbrio, né? Então essa parte motora, né, que você tinha falado do começo, então acho que é dessa forma que a gente atua. E o método Padovan nas crianças autistas, uma outra grande ajuda que ele traz é na questão da fala também, né? Afinal de contas a gente é fono, né? E
Dentro do método Padovan, a gente vai atuar de uma forma diferente, né? A gente vai trabalhar com as funções orais, de respiração, sopro, sucção, mastigação, porque a gente precisa adequar essas funções para a criança para vir essa fala. Porque, como a gente estava discutindo, a gente não tem um órgão de fala. Exato. Né? A gente adaptou. A gente usa o nariz, que é para respirar, a boca, que é para comer. Então, e a fala são as funções adaptadas. Se a gente vai falar um S, é um sopro articulado. Então, a gente primeiro adapta essas funções da boca. Por quê? Porque a gente organiza esse sistema nervoso e faz essa conexão com a boca e com essas funções. E aí fica mais fácil da criança adquirir a fala. Assim como essa parte cognitiva, a gente organiza essa coordenação manual para você ir lá trabalhar a escrita. Eu organizo essa criança para que ela fique pronta para os outros profissionais, né, para ir melhor na escola, para trabalho cognitivo, emocional. E é bem interessante, porque eu tenho crianças que nós atendemos em comum, né? E eu percebo assim que quando a criança começou a passar através do método Padovan com você, o avanço que essa criança deu, né? Dentro da terapia, né? A parte cognitiva, ela é limitada quando existe uma desordem neurofuncional, neurológica na criança. E quando a criança começa a trabalhar o método Padovan, para a parte cognitiva, para a parte de aprendizagem, como você falou, a escrita da criança, até mesmo a atenção, o foco, né, que nós sabemos que a criança autista tem muita dificuldade de focar. Ela não consegue, ela olha para os lados, ela não consegue manter o visual muito tempo. E o método Padovan, ele tem esse auxílio, né? Ele ajuda esse foco, trabalhar esse foco, né? Eu tenho percebido nas crianças que eu trabalho. Muitas delas chegaram parecendo um robozinho, né? Andando, a mão pesada, daí essa mão ela não fechava, essa mão ela não tinha movimentos, a criança não tinha noção corporal e nem condições até mesmo de pegar no lápis, né? Não tinha noção, às vezes a porta era grande, quantas vezes a porta era grande, a criança passa abaixadinho na porta porque acha que vai bater a cabeça. E toda essa função, né, o método Padovan traz isso, né, doutora? Ele traz muito. Inclusive, você falou dessa parte da escrita, né? Mão pesada. Então, para a escrita, a gente tem uma postura adequada. E essas crianças, muitas vezes, elas têm essa dificuldade corporal de se manter nessa postura. Então, a gente coloca essas crianças, por exemplo, no chão e vai trabalhar movimentos de mão de acordo com o desenvolvimento neurológico. Então, a criança, por exemplo, o bebezinho, primeiro ele pega tudo assim. Para depois, ele tem um desenvolvimento natural, para depois ele chegar nesse movimento. Então, fino, né? no movimento fino. Então, para a gente conseguir que essa criança faça esse movimento de pinça, a gente tem que primeiro, essas crianças, quando a gente começa esse trabalho mesmo de mãozinha para lá, mãozinha para cá, é muito difícil. Não que eles não consigam, eles têm capacidade, mas assim, fazer querendo fazer. Agora vire a mão, isso fecha a mão, abre a mão, e tudo numa sequência. O importante, uma coisa que no método Padovan é o ritmo. Todos os exercícios são feitos com ritmo, todos com verso, onde a gente já ativa tanto a fala quanto o pensar. Né? Interessante. E esse ritmo, lateralidade também trabalha. Lateralidade. A gente trabalha um lado, o outro lado. Um lado, o outro lado. Aquilo que você falou da porta, a criança baixa, mas a porta é grande. Vamos ter essa noção espacial, de corpo. Então, quando a gente conhece a criança, por exemplo, e pede para ela rolar, a gente vê que até o rolar dela é diferente. É um rolar mais difícil, né? E conforme ela vai rolando, você vê quando ela vai fazendo o processo do engatinhar, ela vai, é como se ela fosse entrando no corpo dela, ela vai tendo mais noção corporal. E isso é demonstrado, por exemplo, no papel, né? Aquela criança que tem um papel e vai fazer um sol, faz um sol pequenininho ou um sol grande, nem cabe o resto do desenho. Então essa noção espacial, essa noção corporal, ela tem que vir de dentro
para fora. E é muito interessante, até mesmo no espaçamento, né? Na letra, a criança tem aquela letra enorme, né? Que toma conta de todo o espaço do caderno e ela não consegue, né? Diminuir, ela não consegue entender tamanhos na parte cognitiva. Quando a gente vai começar a ensinar para a criança maior e menor, ela não tem essa dimensão, porque até no corporalmente ela não tem, no espaço que ela vive ela não tem. Né? E o interessante, mais uma dúvida, foi surgindo, eu vou perguntando. Essas crianças que têm essa dificuldade hoje, no caso, no processo de engatinhar, do rolar, quando eu faço uma anamnese com a mãe, muitas vezes eu faço essa pergunta: como que a criança andou? Tá? Ela levantou e andou. Ela não gatinhou, ela não rastejou, não. Muitas vezes a criança levantou e andou, e andou tardiamente, mas ela não fez nenhum processo. Isso também, de alguma forma, ele influencia, né, na aprendizagem mais tarde, por ela ter passado por essas, não ter passado por essas etapas? Sim, é muito interessante, com certeza, é muito interessante a gente ver o seguinte: os nossos avós diziam pra gente, ele pulou engatinhar, né? Bom, se não fosse uma coisa esperada, um processo esperado, a gente já não diria pulou, né? Então, quer dizer, a gente já não podia talvez não saber o porquê, mas então, o nosso cérebro, como que ele se organiza, né? Ele vai se organizando conforme a criança vai evoluindo, né, nesses processos motores, né? Então eu sempre falo para as mães assim, um bebezinho, 1 mês, né? Tá lá quietinho, ele nem rola, você pode trocar a fralda devagarzinho ali, ele tá ali quietinho. Ele já vai com 2, 3 meses, você tem que tomar cuidado, porque ele vai rolar e vai cair no trocador. E quem ensinou esse bebezinho a rolar? Aquela função do sistema nervoso, aquela área responsável pelo rolar, conforme a criança foi movimentando o bracinho e perninha, foi amadurecendo. E aí ele aprende a rolar. E se a gente vai dando possibilidade para esse sistema nervoso, para essa criança ir se desenvolvendo, ele vai rastejar, toda criança vai engatinhar. Então, se ela pulou o engatinhar, já é um sinal de que esse sistema nervoso está se organizando de uma forma diferente. Já é uma criança que a gente pode esperar alguma coisa. Não quer dizer que toda criança que pulou o engatinhar vai ter algum problema, ou de fala, ou algum problema de cognição, enfim. Mas a gente observa que a criança que tem dificuldade, muitas tiveram esse desenvolvimento diferente. Andou com 1 ano e 8 meses. Então, assim, você vê que já é um amadurecimento que já foi um pouco diferente. Já saiu um pouquinho do esperado. Então, essas conexões sinápticas, já você vê que esse caminho, porque é um caminho que o sistema nervoso vai fazendo. Ele começa a amadurecer, vai. E esse caminho, ele tem começo, meio e fim. Se ele não é feito como é o esperado, o que acontece? Pode ser que ficou um quebra-mola, vamos dizer, nesse caminho, né? Alguma coisa pode vir aí. Isso realmente, por fazer parte do desenvolvimento, é o esperado. Ai, que joia. Nossa, muito, muito interessante. Você, assim, pra mim, que já trabalho tanto tempo com autismo, pra mim foi muita novidade. Eu tenho certeza para vocês que são pais, que estão em casa, profissionais, tem muitos profissionais aí, fonos, né, psicólogos que acompanham o meu canal. Eu tenho certeza que para vocês deve ter sido muito interessante. E assim, onde encontrar o método Padovan, né? Certo. Essa é a pergunta, né? Eu sei que aqui em São José, acho que você é uma das únicas, né? Então, assim, o método Padovan, ele é muito difundido, embora tenha ainda poucos profissionais, mas já tem bastante. Então, o centro mesmo é em São Paulo, né? Então tem a fonoaudiologia Padovan, tem o site a gente tem o site do método Padovan. Então, qualquer dúvida, no Brasil inteiro tem profissionais. O melhor é fazer o quê? Tá procurando um profissional na região? Entra no site do método Padovan de São Paulo, lá tem o telefone, tem e-mail, manda e pergunta e diz, olha, eu estou em tal cidade, quais são os profissionais fono que estão na minha região? Por quê? Para você ser fono Padovan,
você tem que ter feito. São 5 módulos básicos, tem um tempo de estágio que você tem que cumprir. Então, lá em São Paulo, eles têm um cadastro de todos os profissionais, inclusive tem profissionais de outras áreas, não só fonoaudiólogos, que também atuam no método Padovan. E isso tem no Brasil inteiro, inclusive fora do Brasil. Aliás, tem talvez até mais fora do Brasil. Então, precisou, Facebook tem método Padovan. E eu posso deixar no link, né, na descrição desse vídeo, o site para vocês Perfeito. encontrarem o método Padovan, daí é só acessar, né? Isso, é o melhor. Vai no site, entre em contato em São Paulo, que lá eles têm o cadastro de todos os profissionais. Tá joia. Doutora, muito obrigada. Eu só posso agradecer a oportunidade. Por toda essa informação, né? Eu tenho certeza assim, que vai ser de muita ajuda para o pessoal que assina e assiste o meu canal. Eu quero agradecer você imensamente por estar conosco, né? Por assinar, por se inscrever. Se você não é inscrito no meu canal, vai aparecer no final da tela a minha foto. Você clica lá, que você vai ser direcionado para o meu canal. Clica na tarjinha vermelha e pronto, já está inscrito. E compartilha, gente, novidade, boas notícias, informação, a gente compartilha. E quanto mais a gente compartilhar, menos é o preconceito. Então ajuda a difundir a informação. Deus abençoe a sua vida. Até semana que vem. No próximo vídeo a gente vai continuar talvez falando desse assunto também, porque é muita coisa. E muito obrigada e gratidão.